Dia 10 de dezembro é Dia dos Direitos Humanos. A data é comemorada por conta de um marco histórico. Em 1948, nesse mesmo dia, a ONU instituiu a Declaração dos Direitos Humanos. Mas para que esses direitos humanos são importantes para nós enquanto sociedade? Para que e para quem foram criados esses direitos? O meu nome é Tamara e eu sou advogada militante em São José dos Campos e região. Sou pós-graduada em Direito Penal e Direito Processual Penal, pós-graduanda em Direito Previdenciário, membro da Pastoral Carcerária desta diocese. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os direitos humanos, a pedido da Associação Nossa Casa de Acolhida. Para iniciar a nossa conversa, nós vamos ter como premissa uma frase. Os direitos humanos são os direitos que uma pessoa tem simplesmente pelo fato de ser humana. Assim, com essa frase como base, nós vamos conversar um pouquinho. Os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade da pessoa humana. Eles regem os seres humanos, são inerentes aos seres humanos, ou seja, desde o ventre, aquela criança que está sendo gerada, ela já adquire esses direitos. A lei dos direitos humanos obriga os governos a fazerem algumas coisas e a deixarem de fazer outras coisas. Por exemplo, nós vamos ver que um direito humano é um direito à saúde, o direito à escola, o direito à liberdade de expressão. Nesse sentido, nós obrigamos o governo a ter atitudes conosco, enquanto sociedade. E também os direitos humanos exigem do governo certas omissões. Por exemplo, um direito humano é o direito à propriedade. Nesse sentido, o governo não tem como tomar as propriedades dos seus governados. Os direitos humanos também trazem responsabilidades a nós quanto indivíduos. Ou seja, nós como os indivíduos da sociedade, nós temos responsabilidades com esses direitos para conosco e para com o próximo. Por exemplo, um direito humano é o direito à liberdade de expressão. Porém, quando a minha liberdade de expressão se torna um discurso de ódio e atinge o meu próximo, eu estou infringindo o direito humano do meu próximo. Assim, o meu direito humano de liberdade de expressão deve ser mitigado em prol do meu próximo. Os direitos humanos foram realizados, essas normas foram embasadas em alguns princípios. Eu vou falar para vocês agora alguns princípios, os mais importantes. Por exemplo, os direitos humanos são baseados na igualdade e não discriminação. Ou seja, todo indivíduo é igual como ser humano em virtude com essa inerente dignidade humana. Basta ser humano para ter direito aos direitos humanos. Outro princípio é o princípio da universalidade e da inalienabilidade. Ou seja, esses princípios são universais, eles são para o mundo todo. Eu costumo brincar que se nós, enquanto Terra, pessoas do planeta Terra, se a gente tivesse que apresentar um documento para algum ET, se ET existisse, nós apresentaríamos essa Declaração dos Direitos Humanos. Ele é o documento mais traduzido da face da Terra. Já foram traduzidos em mais de 360 línguas, ou seja, ele vale em cada cantinho do planeta Terra. Esses direitos são inalienáveis. O que é uma coisa inalienável? É algo que você não pode abrir mão, não pode doar, não pode vender. Eles são seus. Você não pode abrir mão e ninguém pode tomar de você. Os direitos humanos são indivisíveis, ou seja, eles são interrelacionados, interdependentes. Não basta cumprir alguns direitos humanos e outros não. Na prática, a violação de um direito, ele vai afetar muitos outros, porque não existe um direito menor e outro maior. Todos são iguais. Os direitos humanos também são fundados nos princípios da interdependência e interrelação. Ou seja, a realização de um direito humano, muitas vezes ele depende de outro. Por exemplo, para que haja a realização do direito à saúde, muitas vezes nós precisamos que seja cumprido o direito à educação. Os direitos humanos também, eles têm o princípio da participação e da inclusão. Ou seja,
Cada pessoa tem o direito de participar ativamente e livremente de associações, de reuniões, do desenvolvimento do país no âmbito civil, econômico, cultural, sem opressão de ninguém. Por fim, os direitos humanos eles são pautados também pela responsabilização do Estado de Direito. Ou seja, os Estados têm o dever de cumprir e de assegurar os direitos humanos a nós. E em caso que não se cumpra ou que não se assegure isso a nós como indivíduos, nós temos direito a buscar a reparação adequada em um tribunal de justiça, seja ele nacional ou até mesmo internacional, e cobrar esses danos que nós estivermos sofrendo. Como surgiram os direitos humanos? Quando surgiram os direitos humanos? Os direitos humanos, eles são resultado de um processo de conquista de muitos anos. Ou seja, desde que existe gente na Terra, esses direitos são reivindicados. Desde a remota história do Antigo Testamento na Bíblia, a gente já percebe que aqueles povos reivindicavam direitos. Por exemplo, o direito à religião. Naquela época, se você nascia em alguma aldeia, alguma cidade que não cultuava a divindade que o rei cultuava, você chegava a até pagar com a própria vida. Poderia até chegar à pena da morte, se você não cultuasse o Deus que o rei cultuava. Assim, os direitos humanos são construídos ao longo de uma história. Mas alguns pontos são fundamentais, alguns pontos são essenciais para a consolidação desses direitos. Entre eles, o mais citado é a Declaração dos Direitos Humanos. Esse documento foi assinado no final de 1948. Em que situação? Após a Segunda Guerra Mundial. Entre 1945 e 1948, entre a Primeira Guerra e o fim da Segunda Guerra Mundial, a população começou a perceber e se assustar com o que era capaz de um ser humano fazer com outro ser humano. As atrocidades, os inúmeros números de morte, trabalho escravo, tortura, fome, miséria, autoritarismo por parte do governo. E nesse sentido, com receio de haver uma terceira guerra mundial e toda essa situação e esse caos se repetir, as nações se uniram e criaram a ONU. E a ONU, os membros da ONU criaram esse documento. Esse documento possui 30 artigos e esse documento, hoje em dia, ele é assinado pela maioria dos países do nosso planeta. Existem alguns países ainda que não aderiram e eles sofrem sanções muito grandes por conta disso. Quais são os direitos humanos? Bom, mas então na prática, quais são esses direitos? E o que esses direitos protegem a nós no dia a dia, a dignidade da nossa pessoa humana? Eu vou citar alguns para vocês. Toda pessoa tem o direito a ir e a vir sem ser molestada. Toda pessoa tem o direito a ser tratada pelos agentes do Estado com dignidade e respeito. Toda pessoa tem o direito a uma ampla defesa, a não ser torturada, a ter o seu direito preservado, a sua integridade física e mental. Toda pessoa tem o direito de ser acusada dentro de um processo legal, sem torturas e sem maltratos. Toda pessoa deve ser tratada como inocente, a menos que já seja condenada judicialmente. Bom, dentro desses últimos direitos que eu dei como exemplo para vocês, eu queria falar. Muitas vezes a gente ouve na televisão ou na internet, em tom irônico, para quem são os direitos humanos, os direitos dos manos, né? Como se os direitos humanos fossem uma pessoa, um grupo de pessoas que protegem outras. E não são. Como eu disse para vocês, são normas inerentes da dignidade da pessoa humana. Assim, não existem... nós não podemos entender os direitos humanos como privilégios para algumas pessoas que merecem ou tirar de outras pessoas que não merecem. Todos nós temos direitos aos direitos humanos. Por exemplo, a população carcerária.
Não é porque essas pessoas estão privadas da liberdade que elas não têm direitos humanos. A nossa própria Constituição Federal, criada em 1988, ela tem como base essa Declaração dos Direitos Humanos. E ela garante no nosso artigo 5º que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e mental. Continuando. Toda pessoa tem o direito de exigir o cumprimento da lei, de ter acesso ao Poder Judiciário, de ter acesso ao Ministério Público. Toda pessoa tem o direito de ser, pensar, crer, manifestar-se. Toda pessoa tem o direito a acesso à escola, à saúde, a exercer a religião que escolher. Toda pessoa tem o direito a ter acesso ao trabalho sem discriminação por doença, cor, sexo, religião. Aqui eu quero dar um outro exemplo para vocês. Por exemplo, nós temos direito ao sigilo no trabalho e ao sigilo médico. Quando uma pessoa que ela é soropositivo, ou seja, ela contém o vírus do HIV, ela não precisa contar isso no ambiente de trabalho. E nem o médico que faz os exames médicos dela admissional, demissional ou durante o tempo que ela trabalha na empresa, ele também não pode violar esse sigilo, ele não pode contar que essa pessoa tem o vírus para que ela não sofra nenhum tipo de discriminação. Ou seja, o médico ele tem que fazer um laudo atestando a capacidade laborativa do trabalhador. Então, muitas vezes, as pessoas não sabem desse direito. Qualquer tipo de discriminação nesse sentido, a pessoa deve procurar a delegacia mais próxima e fazer um boletim de ocorrência. Enfim, toda pessoa tem o direito de obter uma certidão de nascimento, uma certidão de óbito gratuitamente. Toda pessoa tem direito a ter acesso ao lazer, à segurança, à previdência social. Toda pessoa tem o direito ao amparo à maternidade e à infância, a ser tratada com igualdade perante a lei. Toda pessoa tem o direito à propriedade. Muitas pessoas pensam assim, nossa, por que um papel tem que assegurar o direito à propriedade? Esses dias eu assisti um filme chama A Sombra de Stalin, na Netflix. Se vocês assistirem, vocês vão ver que não muito longe da gente, o governo era totalitário. Ele chegava nas cidades e tomavam as casas, os carros, a parte onde eram feitos os trabalhos rurais. Inclusive, os frutos dos campos eles tomavam. As pessoas chegavam a morrer de fome, porque tudo que era produzido era do governo. Toda a propriedade era do governo. Por isso, hoje, é muito importante que a gente tenha essa liberdade de comprar uma casa, comprar um carro, registrar o nosso nome. Isso é um direito que foi assegurado através de muita luta e muito sangue. Enfim, toda pessoa tem o direito de fazer reuniões pacíficas. Aqui adentro os sindicatos. Os sindicatos são muito importantes também para assegurar esses direitos dos trabalhadores, que muitas vezes as empresas querem atropelar. Bom, para finalizar esse nosso bate-papo, eu quero ler para vocês agora o artigo número 1 do decreto. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidades e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Penso que esse espírito de fraternidade que traz aqui a lei para nós seria o amor. Se cada ser humano olhar com amor o seu próximo, no seu bairro, na sua vizinhança, no seu local de trabalho, muitas vezes nós vamos conseguir assegurar os nossos direitos humanos e os direitos humanos dos nossos próximos mais próximos. Quero agradecer à Associação Nossa Casa de Acolhida pelo convite.